Olá. Hoje a nossa investigação mergulha numa lenda bem persistente. O Necronomicon. Talvez o livro mais infame da ficção, ou quem sabe nem tanto, né? Exatamente. A gente começa pelo nome original, Al-Azif, uma palavra árabe meio sinistra que descreve aquele som noturno de insetos, sabe? Sim, que os antigos associavam ao uivo de demônios. Arrepiante só o nome, né? Totalmente. E a ideia aqui é explorar o que o material que a gente analisou revela sobre esse tomo aí. Bom, a história começa, pelo que dizem, com Abdul al-Hazed, o tal do poeta louco, Isso. lá de Saná, no Iêmen, por volta de 700 depois de Cristo. Já começa com uma figura bem enigmática. Exato. E o Al-Hazred não era um poeta qualquer, né? Os relatos, eles indicam que ele viajou por lugares assim, carregados de história, de segredos. Tipo onde? Ruínas da Babilônia, os subterrâneos de Mênfis. E depois passou uma década isolado, no deserto Robo al-Khalieh, o espaço vazio da Arábia. Nossa, 10 anos, sozinho no deserto. Pois é. E foi lá que ele teria tido visões, né? De seres antigos, ancestrais. E aí começou a cultuar entidades como Yog-Sothoth e Cthulhu. É fascinante pensar como esse isolamento extremo poderia gerar essas visões, né? Reais ou imaginadas, fica a questão. Com certeza. Depois desse período, ele foi para Damasco e lá escreveu o Al-Azif. Mas o fim dele é tão perturbador quanto a lenda do livro. Ah, sim, tem a história da morte dele, né? Tem um biógrafo do século XII, Ibn Khalikan. Claro que a confiabilidade dele para um evento desses é parte do mistério, né? Claro. Mas ele descreve o Al-Hazred sendo agarrado e devorado, em plena luz do dia, por um monstro invisível, na frente de testemunhas. Que coisa, hein? Uma morte quase cinematográfica. E apesar desse fim trágico do autor, ali por 738 DC, o livro não sumiu. Não mesmo. Circulou em segredo por séculos. Em 950 DC, o material que a gente viu menciona uma tradução para o grego, feita por Theodoros Filetas, em Constantinopla. E foi ele quem deu o nome Necronomicon, algo como um estudo sobre a lei dos mortos, né? Isso. E é a partir daí que os relatos de acontecimentos horríveis ligados ao livro começam a pipocar mais. E aqui a gente vê um padrão interessante, né? A tentativa de controlar a coisa. Em 1050, o patriarca Miguel teria mandado queimar a versão grega. Tentativa de supressão. Exato. Mas o conhecimento, ou a lenda, sei lá, persistiu. Olaus Vomius, ele faz uma tradução latina em 1228. Outra versão. Sim. E logo depois, em 1232, o Papa Gregório IX proíbe as duas versões, latina e grega. É um ciclo. Cria, espalha, proíbe. E sobrevive? Exatamente. Isso parece que só alimenta a mística do livro. O original árabe, nessa altura, já estaria perdido, e dizem que uma cópia grega impressa na Itália queimou naquele incêndio de Salem em 1692. Queimada em Salem. Mais um capítulo dramático para a história. Mas a supressão nunca é total, né? O que a gente encontrou descreve supostas cópias que ainda existiriam. Onde? Uma latina, do século XV, no Museu Britânico, outra, do século XVII, na Biblioteca Nacional de Paris. Lugares importantes. Sim. E tem menções a exemplares na Widner Library, em Harvard, na Universidade de Buenos Aires e na Universidade Miskatonic. Ah, Miskatonic, a Universidade do Lovecraft. Fictícia, ou talvez não tanto. As fontes brincam com isso, né? Exato. Essa é a grande questão. E ainda tem rumores de outras cópias, tipo uma de um milionário americano e a da família Pickman. Aqui sumiu com o pintor, o R.U. Pickman. E essa mesma, desaparecida em 1926. É muita história cercando esse livro. E o conteúdo? Pelo que se diz, não é só teoria, né? O Necronomicon seria um guia prático para invocar seres de poder inimaginável. Tipo quem? Yog-Sothoth, que seria a chave e o portão. Nyarlathotep, o caos rastejante. Com 1000 formas. Isso. E o Gran e o Cthulhu, claro, adormecido lá em Gryla. É aí que H.P. Lovecraft entra com tudo. O criador, né? Ou o divulgador. Pois é, ele integrou o livro nas histórias dele com tanto detalhe, bibliografia, história,
que convenceu muita gente que era real, Aham. que ele só estava revelando algo que já existia. Alguns até acham que o Rei de Amarelo, do Chambers, foi inspirado nele. E essa verossimilhança toda leva às consequências, né? Ler ou usar o livro segundo a lenda não é pouca coisa. Definitivamente não. Os relatos falam em loucura, desaparecimentos, transformações bizarras, físicas, mentais. Irreversíveis? É como se fosse um conhecimento que cobra um preço muito alto, borrando aquela linha entre saber e insanidade pura. Exato. Se a gente junta tudo isso, a questão central é essa dualidade. É uma ficção muito bem feita, um world building genial. Ou é um grimório real, um manual de magia disfarçado de literatura. O material que a gente viu apresenta uma cronologia, nomes, locais. É um lastro que alimenta a dúvida e o fascínio, claro. No fim das contas, talvez a pergunta não seja só é real ou não é. O ponto talvez seja o poder que essa ideia de conhecimento proibido tem, né? O apelo do oculto. Sim, o eterno fascínio pelo mistério. E fica a provocação para a gente pensar. E se um exemplar desse saber perigoso, seja ele real ou fictício, estiver mais perto do que a gente imagina? Talvez numa biblioteca esquecida. Numa estante empoeirada. Exato. Apenas esperando. O que isso diz sobre a nossa própria busca por respostas, mesmo que seja nas sombras?